Ontem eu assisti um vídeo que tá aqui na Sputnik Brasil e que ele pra mim assim soou muito revelador do como as instituições financeiras elas destruíram a democracia representativa. Não é estão destruindo não, elas já destruíram. Esse modelo de democracia representativa ele foi completamente minado pela força do dinheiro de muito tempo. Eu vou colocar os links aqui para vocês de toda a nossa discussão aqui para que vocês conheçam aqui as reportagens e tal e dos temas que nós estamos falando aqui. E me chamou muito a atenção porque o Joe Biden ele indicou, certo, uma professora chamada Sauli Umarova que nasceu na União Soviética e ela participou de uma sabatina. Os senadores estavam fazendo perguntas a ela, entrevistando sobre, enfim, as competências, o currículo dela e tal, E o Biden queria indicar ela para o escritório de controladoria da moeda dos Estados Unidos, que é simplesmente o órgão que controla o sistema financeiro e os bancos. Só que o sistema financeiro e os bancos eles não querem ser controlados. O senador John Kennedy, tá certo, republicano, começou a fazer e instigar ela num monte de perguntas, perguntando da infância dela, que ela havia feito parte da juventude comunista em 1900, já me esqueci, e insinuando que ela ainda adotava, certo, ideologias comunistas. Independente dela adotar ideologia comunista ou socialista ou não, o que chama a atenção aqui, que fica implícito, que o sistema de mídia ele não apresenta de forma clara para as pessoas, por isso que elas não sabem o que de fato acontece no meio do poder, Mas o que fica implícito aqui é o seguinte, e ele próprio fala isso, na verdade, ele diz assim, olha, você pode pensar e achar o que você quiser, a sua ideologia, que é os Estados Unidos, você é livre para acreditar no que você quiser. Agora, você controlar o dinheiro dos Estados Unidos, aí é outra coisa. Aí a gente fica pensando assim, Ele de certa forma confessa que o sistema financeiro, os bancos, eles não respeitam a democracia. Por quê? Se o Joe Biden foi eleito, ele pode indicar quem ele quiser. E se ele foi eleito dentro de uma base de maior controle do capital dos bancos, qual o problema? Porque quando os governos se elegem para poder privatizar o patrimônio público, então é respeito à democracia. Ele foi eleito, então ele está adotando a política dele. Agora, quando um candidato é eleito para fazer reforma agrária, para fazer distribuição de renda, taxar os mais ricos, então os mais ricos começam a espalhafatar dizendo que aquilo ali é uma interferência na liberdade individual. Então eles adoram falar de liberdade individual. E ele começa a insinuar que a professora é comunista, que ela ainda acredita naquelas ideologias comunistas, E eu acho impressionante como esse pessoal progressista, eles têm uma dificuldade imensa de se sair dessas coisas. Ela fica gaguejando e tal, é osso. Enquanto ele fica ali questionando ela fica se enrolando. Eu acho incrível como o setor progressista não consegue, muitas vezes, tá certo, ser firme com essas posições. É isso mesmo, a gente quer controlar, e qual o problema? É isso mesmo, a gente foi eleito para isso, e daí? Não, você fica pisando em ovos, Você vai perceber isso aqui nesse diálogo. Bem, mas o que acontece? Acontece que fica claro que o sistema financeiro ele quer sequestrar a democracia. Ele quer manter o controle pleno do Estado e do governo para atender os seus interesses. E isso muitas vezes é feito de forma sorrateira, Bem, tem uma reportagem aqui da Carta Capital falando sobre os irmãos Koch. Você já ouviu falar sobre os irmãos Koch? Não? Tem problema não, também nunca tinha ouvido falar deles, Mas os irmãos Koch, eles são simplesmente um dos homens mais ricos do mundo. É uma família, de 3 irmãos. E segundo a revista Forbes, eles têm aqui uma fortuna de 32,9 bilhões, E daí, Demetrio? E daí que eles são um dos bilionários no mundo todo que financiam movimentos extremistas, de direita, conservadores, Por trás da nomenclatura de institutos. Eles financiam um instituto chamado Estudantes pela Liberdade lá nos Estados Unidos. E por trás desses institutos eles vão fomentando, claro que com a força do dinheiro, financiando candidaturas, lideranças jovens que possam se candidatar, ir para a Câmara dos Deputados, ir para o Senado. E lá, evidentemente, você acha que um sujeito que é financiado por esse tipo de empresário, ele vai lá prestar contas com quem? Com aqueles que votaram nele ou com aqueles que financiaram a campanha dele? Por isso que eles dizem aqui, inclusive, que eles são muito claros em relação a isso.
Eles falam que é uma tolice você supor que eles vão aí, digamos, financiar vários manifestantes. Mas óbvio que eles vão financiar uma liderança ou outra para poder se eleger e ali adotar a sua política de privatização. Porque, na essência, gente, o que acontece é o seguinte: o liberalismo, ele defende, quer convencer a população que progresso é sinônimo de qualquer dinheiro público passar pelo lucro. Ou seja, progresso e desenvolvimento na cabeça deles só funciona quando passa pela mão da iniciativa privada. Quando passa pela mão do lucro. Quando passa pelo lucro, aí sim eles acreditam que isso é progresso, que isso é desenvolvimento. E eles criam institutos em vários países para poder, tá certo, apregoar, para poder defender essa ideologia que é muito mais antiga que o marxismo. Eles dizem que o socialismo é antigo, né? Ou seja, eles tentam aplicar hoje a ideologia, certo? A utopia da mão invisível do mercado que o Adam Smith falava, de que as coisas vão se resolver por si mesmo. É muito bom acreditar que as coisas vão se resolver por si mesmo, tendo mais de 40 bilhões na conta, né? Eu também acreditaria talvez nisso se eu tivesse 40 bilhões na conta, mas não é o caso. Então o que acontece? Bem, eles vão, diante disso, financiando campanhas em todo o mundo, e aqui no Brasil também, né? Um exemplo disso, por exemplo, é o Instituto Renova. O Instituto Renova Brasil é um desses institutos mantidos com dinheiro empresarial do sistema financeiro que financiam campanhas de conservadores e de direita. Eles aprendem lá essencialmente o seguinte, que desenvolvimento passa pelo lucro, o social não é prioridade, e aprendem, né, além da ideologia e a utopia do liberalismo, aprendem a difamar, né, as visões sociais, obviamente incluindo o socialismo aí. Percebe? Desse Instituto Renova surge gente como, por exemplo, o deputado estadual Fábio Osterman, do Rio Grande do Sul, que eu vou colocar o link aqui da página dele e você vai ver que ele defende essencialmente isso, a entrega do serviço público ao setor privado. E quando a gente fala setor privado, leia-se principalmente aos empresários que financiaram a campanha deles. Entenderam aí a ligação? Ou seja, quando eles se elegem, eles vão defender a entrega do patrimônio público para os amigos deles, empresários do setor financeiro, que financiaram a campanha dele. Percebe? Então você vê aqui ele comemorando a privatização da Sulgás e tal, como se isso fosse um grande ganho para a sociedade. Entende? Quem foi que saiu desse tipo de instituto aqui também? Lembrando que o Fábio Osterman, ele foi um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, financiado também com dinheiro privado de empresários do sistema financeiro, para destruir o Estado brasileiro. Então veja que a democracia está completamente tomada pela força do capital há muito tempo. O povo apenas vota. O povo apenas vota. E quando esses políticos chegam lá, como é o caso do John Kennedy, senador americano, como é o caso desse Fábio Osterman, como é o caso da Tabata Amaral, que saiu do mesmo Instituto Renova. Então veja como a força do dinheiro ela vai minando a estrutura da democracia. Porque esses que financiaram essas campanhas têm dinheiro e força para chegar lá e cobrar, inclusive pessoalmente, esses deputados. Olha, a gente financiou sua campanha pessoalmente, assim, cara a cara. Como é que o povo que votou nesse pessoal vai chegar perto desse pessoal? Entende? Então o que acontece? Aí a gente chega, né, numa situação, tá certo, de destruição plena da democracia. Um outro exemplo disso, que eu vou colocar aqui para vocês também, saiu uma reportagem aqui no The Intercept, de uma denúncia do delegado Valdir, que é do ex-líder do PSL, bolsonarista também, e ele denuncia, né, claro que ele tem os interesses dele, mas isso não anula, né, o fato da denúncia em si, de que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, né, desembolsou aí cerca de 18,5 bilhões em emendas parlamentares, muitas vezes secretas, onde ele compra cada deputado a 10 milhões de reais cada um, com emendas parlamentares. Então perceba que a vontade popular ela foi completamente sublevada. E isso não é só no Brasil, não. Isso é uma visão clara, tanto lá do caso dos Estados Unidos como aqui, do como a força do dinheiro ela simplesmente destruiu o sistema representativo. Ele não tem mais força de colocar o sistema financeiro contra a parede. Percebe?
Não é à toa que o Arthur Lira colocou aí pautas como reforma da Previdência, reforma trabalhista, quer colocar a privatização da Eletrobras e dos Correios, porque esses setores financeiros jogam dinheiro pesado para que esses deputados votem a favor dessas políticas contra o povo. Então o sistema financeiro, né, se for eleito um presidente, tá certo que não, eu vou restatizar isso aí, se ele for eleito, né, e a população souber que essa é a proposta e elegeu, eles não vão querer respeitar essa decisão, eles vão dizer que é autoritarismo. Quer dizer, o patrimônio público pode ser entregue, certo? Mas não pode haver um processo de restatização se a pessoa que foi eleita com esse projeto for querer aplicar isso. Então eles querem o que? Sistematicamente rifar a democracia e o sistema representativo, né? Eles querem todo o tempo estar tutelando a democracia com aquilo que é interessante para o capital. Percebe? Então isso aqui é um exemplo claro de como os parlamentos eles estão de fato inundados pelo poder do dinheiro, né? Bem, aí a gente chega no touro da Rua 15 de Novembro, lá em São Paulo, que simboliza, então, essa força do sistema financeiro. Já teve manifestação lá nesse touro de ouro, né, entre aspas, de pessoas que estão lá questionando, né? E aí, o sistema financeiro não está nem aí para quem está passando fome. O sistema financeiro não está nem aí para quem está desempregado. O sistema financeiro quer se apropriar do Estado. Por isso que esses políticos liberais eles falam tanto Estado mínimo. Só que na política não existe poder vazio. Se o Estado não tem poder de atuação, né? Se o Estado não comanda a economia vai comandar o Estado. Se o Estado não comanda a economia, os irmãos Koch vão mandar no Estado. O sistema financeiro brasileiro, né, o sistema dos bancos, o sistema empresarial brasileiro vai mandar, porque eles que financiam esses deputados, eles que financiam esses senadores. Então por isso que eles querem que o Estado seja mínimo para que eles possam comprar literalmente o Estado. Porque as privatizações, elas são uma compra literal do Estado, o Estado fica sem nada e não tem como atuar na sociedade. E quem está passando fome, Demetrio? Dane-se. Quem está desempregado? Também dane-se. O sistema financeiro não está preocupado em resolver problemas sociais. Eles estão preocupados em evitar que, por exemplo, né, a Sully Omarova assuma essa cadeira importante de controle das finanças. Eles estão preocupados em impedir que qualquer tipo de candidato seja eleito que faça programas sociais. Por isso que eles infernizam qualquer tipo de candidato no Brasil que tenha um programa social. Por isso que eles querem desesperadamente emplacar o Moro. Mas eles embarcariam novamente na candidatura do Bolsonaro sem problema nenhum, porque não interessa o modelo de regime político, desde que ele mantenha o regime econômico, de destruição do Estado, de venda do patrimônio público, e por aí vai. Percebeu? Gente, é isso. Comenta, se inscreve no nosso canal, dá o like se você gostou, certo? Ativa o sininho, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!